Bem com o Pão. Olá, irmãos! Começando mais um De Bem com o Pão. Hoje, Vera Ibner participando conosco aqui, trazendo um pouquinho mais de tudo aquilo que o Senhor tem acrescentado na sua vida. Isso é o que os irmãos ganham através do De Bem com o Pão. O acréscimo, o testemunho e todas as dicas de como o povo de Deus tem usado esse material que tem recebido de Deus, né? Esse grande manancial que tem, através da editora Vento Sul, sendo aí a nossa loja virtual, o Expansão da Verdade. E aí os irmãos têm tudo isso agora e hoje vão trazer aqui Vera para nos dar aqui o testemunho de como é que tem sido feito, né? Essa comida do Senhor, o que ela tem comido, será, do Senhor, das delícias que o Senhor tem preparado para nós, através do que Ele fez todo esse material da editora Vento Sul. A irmã Vera já dá o seu salve aqui para o povo que nos assiste, né? Está sempre conosco esse povo aí, fiel, toda sexta-feira às 22 horas, está aí na companhia, nos ajudando nessa programação, tendo aí essa companhia agradável que a gente tem aqui, né? E os irmãos lá, sentadinhos, quem sabe no sofá de casa, podendo nos assistir através hoje da internet, no trabalho, reprise toda terça-feira às 8 horas da manhã, tem reprise do De Bem com Pão que aconteceu na sexta-feira anterior. Então os irmãos têm aí além da vasta programação, ainda tem Janela do Céu, Quinta ao Vivo, ainda tem uma programação imensa que a TV Menorá hoje tem disponível para todos aqueles que não querem perder seu tempo, porque a segunda vinda do Senhor está cada dia mais próxima e é certa. Então diz para nós, irmã Vera, aqui, dizer como é que tu tem te alimentado, e já aí o pessoal quer conhecer um pouquinho mais da Vera. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Uma saudação, então, a todos os meus irmãos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, deste mover que tem feito grandes coisas nas nossas vidas. E o Senhor me dizia assim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, o Senhor tem nos dado um pão todos os dias, um pão puro, né? Um pão agradável para a boca, às vezes amargo para o estômago, mas tem feito a obra, sim. Eu agradeço a Deus, porque a semana passada, ou retrasada, eu tive uma experiência assim, muito tremenda, que já era o prenúncio para eu vir aqui, eu creio, né? Eu estava clamando a Deus de joelhos, lá no meu quarto, e aí o Senhor me trouxe a visão de todo o material da igreja, assim, as apostilas, os CDs, os livros e os DVDs. E quando eu olhei para aquele material, saiu uma luz, e aquela luz era ouro. Era ouro, assim, que vinha e entrava no meu coração. E ali, naquele momento, eu comecei assim a chorar e agradecer a Deus, a ser grata por aquele material, porque eu sei que foi através desse mover, através da palavra na Bíblia e principalmente através do material da Igreja do Senhor Jesus que eu ainda estou aqui hoje. Porque realmente esse material é ouro puro, que entra assim realmente para tirar as trevas do nosso coração, né? E eu, assim, pela misericórdia de Deus, praticamente eu tive acesso e tenho acesso a todo o material, a todo. Até eu estava sentada ali, aguardando o meu horário, e o Senhor dizia, aquele que é muito dado, muito será cobrado. Eu disse, Senhor, que isso seja assim para me entusiasmar cada vez mais, né? Me animar cada vez mais a te buscar e não para desistir. Então, a experiência assim, que eu tenho, irmão Marcelo, com esse material, foi desde o começo da igreja, assim, logo que eu cheguei na vida da igreja, que eu não entendia nada, né, de Deus, eu não conhecia Deus, só de ouvir falar mesmo, eu já comecei assim, a buscar nos materiais, principalmente aqueles que eu não estava na vida da igreja, né? As primeiras semi-escolas, era na época fita cassete, depois que começaram a aparecer os CDs, né? Mas já tinha semi-escola de libertação, de consagração, de unanimidade e também de guerra espiritual, que eu não tinha participado, porque eu entrei bem na época em que o Senhor estava trazendo as escolas ministeriais, já no final de 2003, 2004, a semi-escola de renovação da mente, semi-escola de oração, semi-escola de nutrivida, e aí foi. Até que um dia eu disse, Deus, eu acho que eu não vou suportar esse teu padrão, porque é muito elevado para mim que fiquei tantos anos no mundo, né? Porque fiquei realmente a metade praticamente de uma vida eu fiquei no mundo, né? Mas pela misericórdia de Deus, Ele me alcançou.
E sempre assim eu confiei muito e me ajudou muito, foram os materiais. Porque senão eu creio que eu teria realmente apostatado no sentido de ficar legalista se ficasse só na palavra. Porque a gente sabe que essa riqueza de material, esse ouro puro, assim, que é ouro, prata e pedras preciosas, veio para nos auxiliar a ter um discernimento, um entendimento mais rápido desse mover, né? E a irmã fala assim, o ouro, né, irmã, muitas vezes na palavra do Senhor representa a expressão divina, né? E a irmã estava dizendo aqui que teve uma visão, que já seria um prenúncio para participar do De Bem com Pão, que o De Bem com Pão tem esse propósito de falar do material do Senhor. Se os irmãos ainda não conseguiram, vou dar uma dica agora aqui, irmã, né? Aproveitando a visão que a irmã teve lá do material. Se os irmãos ainda não conseguem ter uma consagração, né, muito forte, para que possa ter uma experiência de uma visão, eu vou dar uma dica agora para os irmãos terem essa visão que a irmã Vera teve, né? Que é o seguinte, você entra lá, www.expansãodaverdade.com.br, você vai ter essa visão de todo o material da igreja e de lá fluindo a expressão divina, que é o ouro que a irmã viu lá. Os irmãos vão ver todo o material lá disponível. É só esticar o braço, faça a sua compra, que chega na tua casa, nas tuas mãos vai chegar esse material, que esse é o serviço que tem lá o site Expansão da Verdade, né? Então tá aí a visão que a irmã teve, né? Talvez muitos pequeninos estão dizendo assim, pequeninos que eu digo, começando agora, né, irmã? Sim. Ah, como eu queria também ter essa visão. Ficou fácil, irmãos. www.expansãodaverdade.com.br, você vai ter essa visão, essa experiência que a irmã Vera teve, né? Porque é muito material, né, irmã? A irmã tá dizendo que lá desde 2003, lá 2004, você já vem trabalhando, fazendo essa universidade, fazendo esse curso acadêmico, vamos dizer assim, para que possa estar disponível hoje, tudo que já tem, para que a gente possa andar, né, viver e andar no Espírito, né? Irmã Vera, eu estava vendo esses dias, agora eu vou até pedir aqui uma dica para a irmã, né, para a gente compartilhar, que dizia assim, que nem todos os feitos de Cristo estão descritos na palavra de Deus, na Bíblia, né? Mas que tudo aquilo que é necessário, que importa para que nós possamos fazer o nosso processo de regeneração, estava escrito lá. Amém? Amém, é verdade, né? Então, tudo aquilo que realmente nós necessitamos está na palavra de Deus. Eu creio nisso, né? E também, assim, eu queria dizer que, com relação aos materiais, o Senhor sempre me deu uma graça, pela sua misericórdia, de eu poder levar esse material adiante, assim, né? Presentear as pessoas. Fazer o processo de evangelismo. Exatamente. Eu não tenho muita facilidade, assim, eu tenho facilidade para falar, mas, assim, quando eu chego diante de um ímpio, principalmente aqueles meus amigos do mundo, que têm um determinado grau de cultura, assim, geralmente eu me inibo, né? Então, a estratégia que o Senhor me dá é mandar um material. Então, dependendo da pessoa, assim, que eu acho mais dificuldade, ou que eu conheço muito pouco, eu compro o material, vou lá na floricultura, a minha amiga lá da floricultura já sabe, faz um bonitinho de um pacotinho com uma florzinha, mando entregar em casa, e a gente já tem visto, assim, grandes resultados. Também, quando eu tenho oportunidade de trabalhar com os alunos ali na escola SEAC, quase sempre o Senhor manda eu presenteá-los com o Portal da Glória, com o Mestre do Amor, ou desenvolvendo seus sonhos, ou quando eu trabalho fora do município também. E um dos livros, assim, que eu tenho mais também dado é O Senhor Serve com Servo, o Livre-se da Depressão, que já tem ido, assim, para vários lugares, não só do Rio Grande do Sul, sem contar também na minha parentela, que a todos eu já presenteei com O Senhor Serve com Servo, porque a gente sabe que é na família onde começa o exercício do perdão. Então, eu acho que todos vão ter a oportunidade, né, de ouvir falar do perdão e praticá-lo, né? Também os devocionais, né, que é uma outra ferramenta maravilhosa. Eu até tive uma experiência muito tremenda com uma vizinha. Era verão e eu moro num sobrado na parte de cima e ela mora numa casa embaixo, assim. Então, da minha sacada, eu converso com ela. E aí estava muito quente, ela disse, ai Vera, agora eu vou entrar, vou botar meus pés de molho e vou continuar lendo aquela Bíblia que tu me deste. A Bíblia é o devocional. Então, é tão interessante assim que quando eles recebem, eles ficam com tanta fome que eles leem o devocional do início ao fim. Acho que o mês passado ainda compartilhei com uma amiga minha de Pelotas, e eu disse, não, o devocional é cada ano tu começa de novo. Ela disse, eu não
não sabia. Mas então agora eu vou recuperar os meses que eu já perdi. Tá, eu li 1 ano, ela disse, eu achei que depois já podia guardar. Eu disse, não, sempre vai ter uma novidade, né? Outro dia também eu dei para uma amiga minha, que é empresária, um livro da Livre-se da Depressão, e eu chego na loja dela e ela vem de lá, me abraça e diz, Vera, o teu livro me curou. O teu livro me curou, aquilo é maravilhoso, ele faz parte da minha cabeceira, eu não durmo sem ler o livro, né? Então, a gente tem muitas experiências assim com o material e outras coisas que Deus não fica sabendo, até para a gente não se ensoberbecer, né? Porque Ele diz que é para a gente fazer a nossa parte, que Ele faz a dele. Então, assim, eu sou uma apaixonada assim, pelo material, porque sei de onde Deus me tirou, as condições que eu cheguei na vida da igreja, né? Por exemplo, se o Senhor, na minha primícias, me dá um tema para eu estudar, vamos supor, idolatria, eu vou lá, pego as apostilas e vejo em todas elas o que Deus fala sobre a idolatria. Aí vou para o Pão de Judá, vou lá nos artigos, coloco o nome e ali o Senhor me traz várias e várias ministrações. Aí vou lá na TV Menorá por assinatura e vejo tudo que Deus fala sobre aquele tema. Então, aquele dia eu comi bastante sobre aquele tema, que às vezes chega a me dar uma tristeza, assim, né? De tanto que Deus opera. Mas depois Ele já prova a gente e às vezes a gente é reprovado e às vezes a gente é aprovado. Então, na realidade, é que o Senhor sempre tem falado, assim, a gente não vai poder se queixar de nada, porque tem recurso para tudo. E algo assim também que eu acho tremendo, que o ano passado, quando eu participei de um curso de qualificação, ali da própria escola, com os colegas, funcionários e a equipe diretiva, o Senhor me deu um tema para eu falar sobre ação e reação. A primeira coisa que eu fiz foi buscar nos materiais da igreja. E tinha lá a ministração. Aí eu oro em cima e ali o Senhor traz, então, para eu desenvolver, né, naquele curso, ou naquele encontro, naquela palestra. Assim como quando eu tenho que falar com os meus alunos determinados temas, e o Senhor sempre faz eu falar sobre postura profissional, que diz muito respeito ao relacionamento e todas essas questões, eu sempre também busco primeiro aquilo que o Senhor tem, né, que sempre Ele fala em todos os assuntos que Ele vai usar a gente, seja no secular, né, e muito mais na vida da igreja, e depois oro em cima, daí o Senhor me usa. E a coisa que eu mais gosto assim, de dar minhas aulas é porque o Senhor faz uma cura interior, primeiro em mim e depois nele, porque daí eu ministro, né, todo esse operar. E às vezes assim, eu saio tão abatida da sala de aula, porque se as pessoas não estão sorrindo e parece que não estão te aplaudindo ali na hora, tu fica meio... Dá um baque, né? Daí eu disse, não, Deus, eu tenho que só fazer a minha parte, que tu já me ensinaste, e agora tu faz o resto, né? Então, a gente enfrenta, às vezes, assim, umas resistências, né? Eu lembro que num curso para jovens, assim, de 16 a 24 anos, tinha um que, quando abria a porta e via que era eu, ele fechava a porta e ia embora. Ai, Jesus. Aí eu encontrava com ele na rua. Aí ele me abraçava, eu disse, amém, Senhor. E todos a gente, assim, então, dá o material pela misericórdia de Deus. E assim a gente vai trabalhando. Por outro lado, também, aí, de repente, ai, professora, a gente odiava a tua aula, mas agora a gente ama. Porque muitos acabam chorando, né? Acabam dizendo, olha, eu nunca tinha ouvido falar assim, porque, na realidade, as pessoas só conhecem o externo, né? E quando a gente vai trabalhar com as pessoas, a gente só trabalha o interno. E começa lá no lar, na família, tudo aquilo que os materiais da igreja já nos ensinaram, né? E até esses dias estava postado no meu Face a Semi-Escola de Educação Infantil, e eu lembro que a primeira vez que eu li aquela apostila, que eu busquei naquele material, e eu não tenho mais filho pequeno, né? Meus filhos são todos adultos, casados, e tenho só netos, que o compromisso da educação não é mais minha, né? O meu encargo é só orar. E eu vi que aquela apostila da Semi-Escola de Educação Infantil, assim, serviu muito para mim. Serviu muito para mim, para eu aprender a tratar com os meus netos, a pedir perdão por aquilo que eu não fiz pelos meus filhos, né? E também, assim, com essas aulas, com os cursos que o Senhor nos coloca, né, para proceder.
E então eu lembro assim que eu disse, meu Deus, mas essa apostila realmente todos os adultos têm que comer, porque a gente às vezes quer mudar a criança, né? E a apostila me ensinou, não, que tem que mudar o pai e a mãe, que daí o senhor vai operar na criança. Então tudo é ao contrário daquilo que a gente naturalmente pensa, e é isso que é importante. E hoje eu ouvia a reunião de lideranças da igreja de 2 irmãos, onde o irmão trazia, comecem a olhar de novo os banners, irmãos. Eu, assim, pela misericórdia de Deus, também tenho tudo pregado lá na minha parede, na minha casa. Minha casa tu entra, tem candelabro de enfeite, mas que serve ali, né? Também tem tabernáculo, tu entra na minha sala, tu te dá, assim, logo tu já te depara com o tabernáculo, aquele grande colorido, né? Depois tem 2 banners sobre a obra de Deus, e assim tu vai entrando e é cheio de banner, porque eu não posso me distrair, Marcelo. Como eu te disse, eu já cheguei muito tarde na igreja, se eu perder tempo, eu vou me perder, né? Então, feliz daqueles que vieram, assim, bem jovens, e que Deus vai dar oportunidade para todos. Então, os materiais, exatamente isso. E o irmão também falava sobre o ramo digno da seiva, né? E a injustiça da parte de Deus, que foram 2 materiais que a injustiça da parte de Deus eu li correndo, assim. Li, quando eu peguei aquela apostila, eu li toda, porque, na realidade, eu sempre tive, em nome de Jesus, o Senhor já está batendo, um problema muito grande de rejeição. Mas, quando chegou o ramo digno da seiva, é rebelião, eu achei que eu ia desfrutar, que eu ia comer com mais facilidade, e vi que comi com mais dificuldade. Eu disse, Deus, mas então é rebelião oculta, e isso é o maior perigo, porque de repente explode, né? Pode brotar isso, pode brotar, exatamente, que nem o ó, né? O ódio, a bomba ó, né? Aí juntei com a cura da lepra. Senhor, né? Tem tempos que, como eu falei, que eu como bastante pela misericórdia de Deus, e não é porque sou especial, é porque eu preciso de uma certa quantidade de comida, o pão nosso de cada dia, assim, uma quantidade por dia, porque senão eu creio que eu não consigo me movimentar. E os materiais assim estão sempre à minha disposição. Então, como é que eu faço? Eu tenho todos os materiais. Não todos, né? Porque nem teria lugar, acho que na minha casa, para colocar tudo, mas tenho quase todos, e quando o Senhor me toca para eu fazer uma oferta, eu compro novos. Porque sabe como é que a gente que gosta de comer, de cavar, de repente Deus assim, ó, vai lá na apostila da Semi-Escola de Iluminação, que lá fala sobre a ira. Aí eu vou lá, abro minha gaveta, se não tem, eu não vou poder receber naquele momento e não vou poder compartilhar depois. Então, cada vez, aí como é que o Senhor me ensinou? Tenha os teus e compra e oferta para os outros, aqueles que tiver na livraria, porque eu também tenho que cooperar com a livraria da minha igreja, porque pela misericórdia de Deus, nós temos uma excelente livraria aqui na nossa igreja de Cachoeira do Sul, né? Abençoada sejam os vasos que vêm aqui, então nós temos que ser fiel, né? E adquirir o material. Então, assim, eu com os materiais, a gente tem uma relação assim bem íntima, né? Mesmo que às vezes eu me endureça, né, irmão? E que fique pecando aí, né? E andando conforme a minha vontade, não do Senhor, porque pelo que eu já comi, já era para ter sido arrebatado, eu creio, né? Mas a dureza de coração ainda não permitiu. Então, eu agradeço, assim, essa oportunidade. E eu até trouxe aqui, sobre a do Mestre do Amor, também eu quero, assim, só compartilhar uma experiência. Logo que eu cheguei na vida da igreja, então, eu fui também, assim, eu fui ganhando muito material, né? E à medida que eu podia, eu ia comprando. E aí, no domingo, como na época, eu trabalhava ainda no secular, e trabalhava bastante, né? Que eu sempre, praticamente, toda a minha vida no secular foi de 60 horas, inclusive sábado e domingo, porque a minha atividade exigia isso. Mas quando eu fui para a vida da igreja, o Senhor me deu um pouquinho de refrigério e eu, nos domingos, comecei a ficar em casa. Então, eu acordava muito cedo, porque eu tinha ouvido dizer, e eu acreditava em tudo que eu ouvia, graças a Deus, que a gente tinha que levantar muito cedo, de madrugada, né? Antes de clarear o dia. Então, eu já ia para as primícias, aí ficava até a hora do culto, buscando a palavra, que era o dia que eu tinha para comer, porque nos outros dias eu tinha que trabalhar. E um dia, eu lendo a apostila O Mestre do Amor, porque o título assim me cativou, né?
Eu disse, mestre do amor, só tem um mesmo. E foi naquela apostila que um dia eu tive uma revelação tremenda, que eu precisava, que foi sobre o perdão, irmão, sobre o perdão. Aquela apostila ali, o Senhor me revelou que eu precisava pedir perdão para minha família. Primeiro, acertar tudo que eu tinha feito para o meu pai, para minha mãe, para meus irmãos, cunhado, tio, tia, sabe? Acertar com o Senhor. Depois, eu tinha que me acertar com Deus, que eu estava numa grande dívida com Ele, né, no sentido de não confessar tudo aquilo que estava no meu coração. E também me revelou que eu tinha que me perdoar a mim, que quando eu confessava, Deus me perdoava, mas eu não me perdoava, por causa de um espírito imundo chamado perfeccionista. Né, perfeccionismo. Então foi muito tremendo. Eu recomendo, teve uma época assim que na igreja, toda e qualquer ministração que eu era chamada, eu dizia, irmãos, leiam o Mestre do Amor, irmãos, leiam a Cor Interior Básica, irmãos, leiam isso, irmãos, leiam, porque eu vi o que fez em mim, né? E eu creio que quando faz algo em ti, tu quer repartir com os outros. Obviamente que Deus opera de maneira diferente. Nós todos temos a mesma natureza, né, a divina, e aquela que é do anticristo dentro de nós, mas o Senhor opera de maneiras diferentes. Mas o material é bom para todo mundo. Eu assim, abençoo a tua vida, a vida da Michele, de todos os irmãos, assim, por ter essas oportunidades da gente poder, assim, compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado. Fico muito agradecida mesmo e dizer que se eu creio assim, que o Senhor até não me possibilita comprar mais, porque com relação ao evangelismo, para mim é muito mais fácil dar o material. Então, o Portal da Glória nem tem conta, assim, né? O que a gente distribui e tudo, né? E, então, mas eu clamo a Deus, assim, que o meu evangelismo é feito muito através da doação do material e do convite, assim, para a igreja, para os grupos familiares, etc. Mas como é bom pegar o material e poder oferecer para alguém, principalmente aqueles que não têm o Senhor ainda, e que eu tenho certeza que, porque Deus faz muitas curas através do material, porque o material também tem espírito e vida, né? Porque ele é divino, né? Conforme essa visão que o Senhor tem me dado. Então, de bem com o pão, eu creio que a gente tem que ficar todos os dias, né? Embora a gente tenha dias que está meio azedinho, meio amarguradinho, né? Mas daí que a gente tem que perseverar. E eu depois que tu me ligaste, assim, eu fiquei pensando, meu Deus, eu não quero ensaiar nada. Porque se o irmão me perguntar sobre qualquer material, eu vou dizer, com esse eu tive essa experiência, com esse eu tive essa experiência, com esse eu tive essa experiência. Porque, Marcelo, eu cheguei num estado na vida da igreja, assim, que era o meu último, era a minha última oportunidade para eu continuar viva, naturalmente, sem descer assim a sepultura e ir para o inferno. Era a última oportunidade que o Senhor me deu, sabe? E graças a Deus até agora é por Ele, né, Marcelo, que a gente ainda está aqui, porque não merecemos. O único privilégio que nós temos é de ter sido escolhido e dizer assim que Deus nos abençoe para a gente continuar nesse mover, né? E que a gente suporte as provações. E eu vi a irmã compartilhando, aí o Senhor ministra uma palavra aqui na igreja, ou num grupo familiar, né? Ou usa a gente para compartilhar alguma palavra, aí tu bota lá uma coletânea, é a mesma palavra. Aí tu liga a TV Monorá, é a mesma palavra. Aí tu abre uma apostila, é a mesma palavra. Eu só digo, marido, tu faz isso porque eu ainda tenho dúvida às vezes, né? E agora eu não posso mais duvidar que a palavra, em primeiro lugar, é para mim. E que eu tenho que sempre receber a palavra. Porque se eu estou num ambiente, ou se eu abro a palavra, ou se eu escuto algo, eu tenho que receber que é para mim. Depois eu até posso compartilhar com os outros, se Deus permitir, né? Porque eu tive uma experiência... Posso contar mais uma? Claro. Logo que cheguei na vida da igreja, em seguida me chamaram para uma atividade que se chamava discipulado. E eu, assim, na época, como eu disse, que eu cheguei na vida da igreja, eu comia mesmo, assim, muito mais do que hoje, eu creio. E aí o Senhor tinha me dado, assim, muita revelação de uma palavra de João 10. Daqueles que dizem assim, querem me abandonar, queriam atirar pedra no Senhor. E ali o Senhor me deu um monte de palavras. E foi uma beleza a minha ministração. Chegou no dia do discipulado, não foi ninguém. Depois chegaram 2 irmãs atrasadas. E aí mas eu, no horário que começava, eu comecei o discipulado para mim. E aí as irmãs chegaram, eu compartilhei com as irmãs, fizemos tudo, né, que eu fiz todo o tempo. Tá na saída, eu pensei,
conto isso para alguém ou não? De repente, a líder dos mestres na minha frente. E eu pensei, se eu não vou contar para ela. E o senhor disse, vai sim. Aí disse, irmã, olha, não foi ninguém no discipulado, foram só 2 irmãs e elas ainda chegaram assim bem mais tarde. Aí ela me olhou e disse assim, viu, irmã, que a palavra sempre primeiro é para nós? Aprendi a lição. Aprendi a lição bem direitinho e bem no início da vida da igreja. E vi que realmente a palavra sempre é para a gente, né? Então, tive muitas experiências assim com o Senhor, tenho até hoje. E agora eu vi ali que, no Expansão da Verdade, né, que o kit Boa Nova, que ele vai poder ser vendido, né, que fala sobre paz, perdão e salvação, que chegou, glória a Deus, assim, me alegrei muito. O CD Não Temas, né, com os louvores, que é outra área assim, que o senhor trabalha também muito na minha vida, nos louvores, né? E também treinamento de obreiros, todo assim um material que eu creio que foi, não sei se revisto, atualizado, coisas novas, assim. Então, eu sei que vai ter muito pão novo, né? Aliás, o pão novo, ele é a cada dia mesmo, né? Porque as coisas com o Senhor sempre são novas. Porque se tu pegar uma apostila lá do início da igreja, tu vai ver que o falar é o mesmo, né? Eu, seguido, tenho que voltar para aquela semi-escola de unanimidade, foi aonde ela me revelou o que era o corpo de Cristo, semi-escola de libertação, principalmente agora, nesse período em que o poder da latente da alma vai querer se manifestar, e muito forte, e ali fala tudo sobre isso, e encerra falando sobre apostasia, que é um tema que o senhor tem trazido bastante. Semi-escola de consagração, tu tem que estar toda hora revendo. E a semi-escola de guerra espiritual, porque estamos em tempo de guerra e não de refrigério, né? Até nós recebemos uma ministração, irmãos, não peçam refrigério, porque agora é tempo de guerra. Então, tem todo o material que te instrui, que te ensina, se tu te humilha e ora em cima, Deus fala contigo. E a irmã deu uma dica antes lá também, que é com respeito ao Senhor serve com servo, que é uma boa dica para dar para nossa parentela, né? Que vai falar sobre o perdão, né? Também falou um pouquinho sobre a escola de iluminação, que fala sobre a ira, né? Então, são 2 coisas que a gente, dentro da parentela, eu creio que a gente tem muita dificuldade, né? Porque na parentela a gente deixa que os ânimos aflorem mais, né? E aí é com o cônjuge, é com o filho, é com o irmão, é com o pai. Qualquer coisinha que dá ali, a gente já explode, a ira vem, se levanta, coisa que, com pessoas que não são da nossa parentela, a gente já teria uma ponderação maior, né? A gente, não, pera, olha só, deixa eu te explicar, né? Mas com a nossa parentela, a gente vai lá e já passa o azorrague, né? E aí eles estão lá vendo, é isso que tu aprende na igreja, né? E aí tu fica, pois é, e agora que testemunho que eu dei, né? E aí vai precisar do Senhor serve com o servo, ó, lê aí, que depois eu vou conversar contigo sobre o que está escrito aí. Mas aí tu vai ter que dizer, o que está escrito ali? É, sobre o perdão, tem que pedir perdão sobre aquilo que eu fiz, né? E tu vai ter que ler bastante antes, né? Para o Senhor criar força em ti para que tu abandone todo o teu orgulho, todo o teu ego para pedir perdão sobre as coisas que tu está fazendo dentro da tua parentela. E o pedir perdão, né, mas diz assim, que é uma questão de arrependimento, né? Que nós temos lá também um material que fala sobre um kit sobre arrependimento, né? Que é uma questão de arrependimento. Você tem que pedir perdão para não fazer mais, né? Não é pedir perdão, mas eu vou te pedir perdão por esse. Quem sabe já peça um perdão adiantado pelo que eu vou fazer depois. Aí não dá, né, irmãos? Então, tem que ser uma coisa assim que a gente vai ter que aprender o arrependimento, pedir perdão e mudar o nosso procedimento, né? Sobre essas coisas que a gente tem deixado aí aflorar na nossa vida. A gente ganhou hoje aqui muito com a irmã Vera, todas as experiências, tudo aquilo que o senhor tem acrescentado. Creio que os irmãos aí vão ter que rever, porque ganharam muitas dicas, né? Sobre escola de libertação também, né? Escola de consagração. Tem muita coisa, muito material. E como eu disse, já está aí mais um CD de louvor, né? Que a gente pode estar desfrutando dos louvores. Os louvores são ministrações grandiosas, né? A gente naturalmente tem mania, vou pegar uma musiquinha para curtir, né? Enquanto eu estou fazendo uma coisa colar. Aproveita agora, irmão, para poder aprender do Senhor enquanto está fazendo uma coisa aqui e acolá, com as ministrações através dos louvores que o Senhor nos traz, né? Então é isso, irmã. Te agradeço aqui a participação, né, conosco. Obrigado a você que aí nos aguenta, que nos acompanha, que está com a gente, tem essa comunhão, né? Ficamos por aqui e até o próximo programa.
Bem com o Pão.